Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos então concluir a parte aí de propriedades aí e definição de potenciação, beleza? Na aula de hoje vamos então fazer essa conclusão desse conteúdo e a partir da próxima aula já veremos alguns exemplos. Vamos lá então para a tela aqui. A sexta propriedade é a divisão de potência da mesma base, beleza? Como assim, Emanuel? Na divisão de potência na mesma base, nós vamos fazer o seguinte: conservar a base é a parte de baixo, né? Vamos pensar o seguinte, a base é, vamos supor, um alicerce de uma casa. Primeiro nós temos que fazer a base, certo? Que é a parte de baixo. O expoente, no caso, é a parte de cima, certo? Vamos pensar assim dessa forma que ficará mais fácil o entendimento, beleza? E com o expoente fará a diferença entre elas, certo? O que foi que você quis dizer com isso, Emanuel? Vou só falar aqui um ponto que A tem que ser diferente de zero, porque senão qualquer coisa, um zero no caso, dividido por outro zero, vai dar uma indeterminação matemática. Então não é possível. Por esse motivo que A tem que ser diferente de zero. Ele pode ser negativo, Emanuel? Pode. Pode ser positivo? Pode. Beleza? Só não pode ser zero. Vamos supor que nós tenhamos aqui o A elevado a N dividido por A elevado a M. O que é que a gente faremos? Vamos, lembrando, né, lá daquele ponto que a gente, quando temos um número embaixo que está negativo, ao subirmos ele ficará positivo. Se nós temos aqui embaixo um número positivo, ele vai multiplicar com o de cima negativo, não é isso? Ficando então da seguinte forma: A elevado a N vezes A elevado a menos M. Nós não tínhamos aquela propriedade, Emanuel, que nós poderíamos somar, né? N mais M mais e assim sucessivamente, só que M aqui está negativo, então a gente podemos subtrair N menos M, beleza? Foi justamente o que foi feito aqui. Nada mais do que a gente já viu na propriedade anterior. Se você não viu a aula anterior, certo? Orientamos que você veja a aula anterior para que você tenha noção dessa propriedade que eu acabei de falar, beleza? Então, vamos lá para o exemplo. Nós temos 2 elevado ao expoente 8 dividido por 2 elevado ao expoente 3. Nós podemos realizar o procedimento direto, 2 elevado a 8 menos 3, que daria então 2 elevado a 5. Eu quero ir um pouco mais além. Vamos fazer aqui para ver se realmente isso é verdade. Eu peguei, expandi o 2 elevado a 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E expandi o 2 elevado a 3, ficando então 1, 2, 3. O que é que a gente vamos fazer agora nessa circunstância? Vou cortar elemento por elemento. Divisão: 2, corta 2, 2, corta 2 e 2, corta 2. Então agora nós ficamos com quantos termos? 5 termos, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. Repetir ele aqui, ó. 2 elevado. Aí com isso será igual a 2 elevado à quinta, não é isso? Porque o n não é a quantidade de vezes que a gente repete o mesmo termo. Então, 2 elevado à quinta. É a mesma coisa que a gente fizemos aqui, não é isso? O mesmo resultado que nós obtivemos anteriormente. Com este exemplo, podemos então verificar que o 2 elevado a 8 sobre 2 elevado a 3 é igual a 2 elevado a 8 menos 3, que vai ser igual a 2 elevado a 5, certo? Resultado, então. Vamos agora ver potência de potência. É quando nós temos uma base, uma potência, e a outra potência elevado. Para isso, vamos multiplicar os expoentes e conservarmos então a base. Como assim? O que é que você quis dizer com isso? Lembrando que A pertence ao conjunto dos números reais, certo? E diferente de zero, os demais múltiplos pertencem aos conjuntos dos naturais. Vamos ter o seguinte: A elevado a N elevado a M. Isso daqui, no caso, vai dar igual a A
elevado a n vezes m, certo? O que é que eu quis dizer com isso? Vamos partir para um exemplo de forma numérica. Nós temos aqui 3 elevado a 3 elevado a 2. Vamos ter o quê? 3 elevado a 3 vezes 2, que vai ser igual a 3 elevado a 6. Vamos então fazer uma definição mais específica, mais detalhada, para ver se realmente isso aqui é verdade. Vamos lá, vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar o termo elevado ao termo de dentro do parênteses, beleza? Então, teremos 3 elevado a 3. 3 elevado a 3 é o quê? É 3 multiplicado 3 vezes, né? 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3. Beleza? Tudo bem até aí. E um número, nós temos um número. Vamos supor aqui que aqui seja uma letra só. Aqui vamos supor que aqui seja A. A gente viu que A elevado a 2 será igual a A vezes A, não é isso? A gente vimos lá nas propriedades anteriores. Com isso, então, a gente temos A aqui, ó, multiplicado por A novamente, certo? A vezes A. Só que A é quanto? A é a multiplicação do 3, certo? 3 vezes 3 vezes 3. Está aqui também, né? Até aí tudo bem. Então, se nós multiplicarmos todos esses termos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 termos aqui, ó. Então, por esse motivo, 3 elevado a sexta, certo? Porque o n não é a quantidade de vezes que se repete o mesmo elemento. Então, por esse motivo, 3 elevado a sexta. Sétima propriedade, então, confirmada. Vamos agora observar que com isso, então, essa determinação que eu fiz anteriormente é válida, certo? Então, tá aqui, ó, a confirmação do que eu falei. Vamos agora para um caso qualquer, certo? Qualquer caso. Isso é feito para quantos elementos nós tenhamos. Suponha, então, que nós tenhamos vários termos. Elevado a m, elevado a n, elevado a x, a z, a w e assim sucessivamente, quantos termos nós tenhamos. A mesma forma lá que a gente fazia a soma, não é isso? A mesma ideia a gente vamos levar para essa circunstância. Ficará n vezes m vezes p vezes quantos termos nós tenhamos, beleza? Aí vamos então ver agora com números, certo? Para facilitar a ideia. Vamos supor aqui que nós tenhamos 4 ao quadrado, ao cubo, à quinta. Nós vamos ter 4 ao elevado a 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, 4 elevado a 30. Não vou provar porque aí vocês já sabem, né? Aquela ideia, aquele passo a passo que eu fiz. Caso vocês queiram provar aí, fiquem à vontade, beleza? Agora vamos para a oitava propriedade, potência com base fracionária. Neste caso, um dos fatores deverá ser elevado separadamente ao expoente da potência. Se nós temos A e B pertencente aos conjuntos dos números reais e diferente de zero, e o expoente pertence ao conjunto dos números naturais, nós teremos o quê? Para dois casos, para a multiplicação e para a divisão. Para a multiplicação, como os dois termos estão multiplicando, nós vamos elevar cada termo a cada base, certo? A elevado a n vezes b elevado a n. Lembrando que isso daqui, A vezes B, é diferente de A mais B, certo? É diferente, para que não venhamos confundir e querer, nesse procedimento aqui, que é elevar ao quadrado aqui e elevar ao quadrado aqui, fazer dessa forma aqui. A ao quadrado vezes B ao quadrado, que é diferente de A mais B ao quadrado. Isso aqui é errado, certo? Isso aqui não é
certo. Isso aqui, essa determinação aqui que eu fiz aqui, isso é errado, beleza? Esse procedimento aqui seria o seguinte: A mais B vezes A mais B, certo? Porque nós não temos o termo de dentro multiplicado pelo termo de dentro novamente, beleza? Então isso é diferente. Por que é que eu citei isso, Emanuel? Porque isso é muito comum de errarmos, certo? Por isso que eu citei, não tem nada a ver com o conteúdo de potenciação de uma forma assim, indireta, certo? De direta no caso, mas indireta tem tudo a ver, beleza? E para a divisão nós vamos elevar o A e o B ao expoente, certo? Ao expoente n, tudo bem? Para este caso da divisão, o mesmo também pode ser representado em forma de fração. Vamos então ver exemplos numéricos. Temos 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Ó, nós temos aqui 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Vamos ter 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 3 vezes 3, 9, né? E 5 vezes 5, 25. Então, 9 vezes 25, 225. Também nós poderíamos resolver de uma outra forma. Que outra forma seria essa, Manuel? Multiplicar, né, primeiramente aqui, 3 vezes 5. 3 vezes 5 daria, no caso, 15. Ao quadrado seria igual a 15 vezes 15, que daria, no caso, igual a 225, beleza? Essa seria uma das formas de resolver também para a multiplicação, para esse expoente com base fracionária, certo? Como eu já falei, né, aqui a outra forma de resolver essa questão. Agora vamos supor que nós tenhamos um 5 elevado a 3, com a base, o expoente, no caso da base, elevado a 3. Vamos elevar os dois termos, né? A terceira, 5 a terceira e 3 a terceira. 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, certo? Então aqui, ó, temos a representação dessa potência aqui. Uma outra circunstância aqui, 25 sobre 5 elevado ao cubo. O que é que acontece aqui? 25, nós teremos o seguinte, vamos ver aqui. 25 vezes 25 ao cubo, né? Dividido, no caso, por 5 ao cubo. Distribuindo, então, 25 vezes 25 vezes 25. Dividido, então, por 5 vezes 5 vezes 5. Vamos fazer uma simplificação aqui, ó. 5 vezes 5, 25, não é isso? Então, cortaremos 25 com 25. 5 dividido por 25 vai dar 5, certo? Então, 5 vezes 25 será igual... 5 vezes 25 será igual a 125, beleza? Então, com isso, facilitando aqui o procedimento de cálculo. Vamos então para a nona propriedade, que é a potência com expoente racional. Caso uma potência apresente base A e um expoente m sobre n, ela poderá ser reescrita no formato de raiz enésima de A elevado a m. Assim teremos o seguinte: A sobre elevado, no caso, a m sobre n será igual a raiz enésima de A elevado a m, certo? Emanuel, isso aqui no caso entra naquele caso de raiz, não é isso? Entra sim. Por quê? Porque uma raiz nada mais é do que 1 elevado a 2, certo? Porque no caso nós temos uma raiz quadrada, certo? Então, na raiz quadrada do elemento, nós temos aqui, para esse caso aqui, 36 elevado a 1 sobre 2. Nós temos 36, a raiz, né? Esse número 1 aqui é o m, é igual ao m, só que
qualquer número elevado a 1 sempre será ele mesmo, né? Como a gente vimos já nas propriedades anteriores de potenciação. Então, não vai sofrer variação. E a raiz de 36 será igual a 6. Mas por que, Manuel, dá isso aqui? Vamos relembrar uma propriedade que a gente vimos anteriormente. 36, ela é a raiz, né? Na raiz, como nós temos aqui 1 sobre 2. Se nós fizermos a fatoração, fatoração lá é naquele caso que a gente pega o valor 36 e sai fatorando por 2, que vai dar 18, por 2, que vai dar 9, por 3, que vai dar 3, por 3, que vai dar 1, certo? Então, nós temos 3 ao quadrado e 2 ao quadrado. Então, vamos fazer a substituição aqui nos termos em questão. Ao invés de 36, vamos colocar esses elementos aqui que a gente encontrou. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tudo isso aqui elevado a 1/2, beleza? Então, vocês lembram que o termo que está aqui pode multiplicar esse e multiplicar esse, não é isso? Então, com isso, teremos 2 elevado a 2 vezes 1 sobre 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 1 sobre 2. Então, 2 multiplicado por 1/2 vai dar 1. E 2 multiplicado por 1/2 vai dar 1 também. Então, 2 vezes 3, já que aqui é 1 e 1, não vai sofrer modificação, consequentemente, será resultado igual a 6. Por esse motivo que a gente temos uma raiz, certo? Geralmente tem raízes inteiras e coisas do tipo, porque é determinado dessa forma. Por hoje, então, ficamos por aqui. Conclui uma parte de definição aí das propriedades de potenciação. Na próxima aula já vamos partir para os exemplos, certo? Exemplos aí aplicando tudo que a gente aprendeu aqui nessas 3 aulas, beleza? Por hoje então ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.